Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Hoje eu vou fazer a Bookshelf Tour pra vocês do ano de 2017. Eu quero manter essa tradição de todo comecinho do ano fazer uma Bookshelf Tour pra vocês. Eu sei que vocês gostam bastante e eu nunca fiz essa minha primeira Bookshelf Tour. Então sim, espero muito que vocês gostem. Como vocês puderam ver no meu vídeo de como arrumar a sua estante, eu organizei os meus livros por ordem de lidos e não lidos, e dentre nessa ordem alfabética por sobrenome de autor. Então vamos lá. O primeiro livro é esse daqui, Os 13 Porquês, do Jay Asher. Eu já li ele. É um livro que eu gosto bastante, ele vai tratar sobre o tema de suicídio. Apesar de ser bem pesado, ele é um livro bem gostoso de ler. Eu gostei bastante, demorei um pouco por esse tema ser pesado e tal, mas eu super recomendo. Depois a gente tem Para Cada Infinito, do Vitor Almeida. Esse aqui é um conto do Vitor, lançado pelo selo do Contar e Criar, e é um conto bem rapidinho de ler. Eu li tipo em 1h30, 2 horas, e vai contar a história de um garoto e como ele conhece um outro garoto via RPG e como eles vão se conhecer pessoalmente, então é bem bacana. Aí depois nós temos esse livro aqui que eu recebi da autora Melissa Barbosa, que é Um Dia Como Qualquer Outro, e esse aqui é um compilado de contos sobre um dia comum na sua vida, só que não tão comum assim. Quando eu li ele, eu não gostei muito, aí eu resolvi guardar aqui, não me desfazer, porque eu quero reler ele em algum outro momento, dar uma chance pra ver se eu gosto mais. E aí logo em seguida nós temos o volume 1 do Contar e Criar, que é o conto da Gleice, que se chama Antes do Agora. Nesse conto aqui a Gleice vai narrar um romance e ela vai usar muito dessa coisa de idas e vindas no tempo. Não é o meu tipo de narrativa preferida, mas que aqui nesse livro eu gostei bastante. A Gleice soube lidar muito bem com esse tipo de narrativa e eu super recomendo. E aí depois, também da Gleice Couto, nós temos Pictamundi, que foi o primeiro livro da Gleice que eu li. Eu acho que é o primeiro livro lançado dela, que vai narrar a história da Letícia e como ela vai buscar o pai dentro de universos paralelos, dentro de pinturas, ou seja, aventura para toda a família. Em seguida a gente tem A Luva de Cobre, que é o livro 2 da saga Magisterium, da Holly Black, com a Cassandra Clare. Eu só tenho esse livro aqui, físico, edição nacional, porque o primeiro eu tenho em edição original, em hardcover. Esse livro aqui vai narrar a história do Callum e como ele descobre ser um bruxo, mesmo não querendo ser um bruxo. Então assim, ele é bem bacana, ele é bem aquelas aventuras de sessão da tarde, por isso que eu gosto bastante, bem infantilizado sim. E nesse segundo livro aqui, ele tem um pouco mais de aventura do que o primeiro, tem mais monstros, tem mais magia. E aí depois nós temos Tá e Daí, em dobro. Eu tenho 2 desse livro, por quê? Esse aqui é a versão autografada que eu peguei na Bienal com a Ana. O outro foi a edição que eu comprei na pré-venda. Esse aqui que eu peguei o autógrafo na Bienal, eu não tinha levado o meu livro. Aí eu peguei um livro lá, por isso que eu tenho 2. Esse livro aqui é o primeiro livro da Ana, é o livro de estreia. E vai ser uma coisa meio autoajuda. Ela vai narrar a vida dela e todas as superações com o canal, com a família. É um livro muito bom, gente. É um livro que eu recomendo pra todo mundo ler, porque tem muita coisa aqui. Se você acha que você não pode fazer uma coisa, você lê esse livro e aí você termina de ler acreditando que você pode fazer tudo. E continuando em livros muito bons, temos esse aqui que é Este Livro é Gay e Hétero e Bi e Trans. Esse aqui não é um livro de ficção, não é uma história, nada do tipo, mas ele é um manual de como não ser um grande babaca com esse grupo de pessoas chamado LGBT. Então aqui você vai tirar suas dúvidas sobre termos, sobre como tratar as pessoas, dúvidas sobre sexo, sobre relação familiar, enfim, é um livro que todo mundo deveria ler também. Em seguida nós temos Uma Canção para a Libélula, parte 1, da Judaglio, que é minha amiga. Esse livro aqui vai narrar a história da Vanessa e como a Vanessa, sendo uma pianista super famosa, ela acaba desenvolvendo depressão e não tem um relacionamento muito bom com a madrasta, apesar de ter um relacionamento ótimo com o pai. E é um livro que mexeu muito comigo, eu já tô com a segunda parte, preciso ler urgente. Ju, me perdoa que eu ainda não li. E assim, quem gosta dessa temática, esse aqui é um livro mega recomendado. Em seguida nós temos o livro do Álvaro Espinhosa, que é Se Você Me Chamar Eu Largo Tudo, mas por favor me chame. Esse livro aqui, ele é uma história bem louca, nem eu sei se eu entendi direito, mas que quando eu li eu gostei bastante, eu super recomendo. Vai narrar a história desse garoto e na viagem dele com busca sobre
coisas e dúvidas e respostas sobre a vida. Em seguida nós temos outro livro do Albert Espinosa, que é O Mundo Amarelo. Esse livro aqui, ele é bem legal, é uma leitura recente e eu gostei bastante porque ele vai funcionar como um livro de autoajuda mesmo, sabe? Ele vai falar sobre as pessoas amarelas que você encontra no decorrer da sua vida. Então assim, vale a pena, vale muito a pena. Ele foi baratinho, eu comprei ele por R$10. Então se você achar esse livro, por favor, compre, porque ele é muito bom. Em seguida nós temos Passarinha. Esse livro aqui também é uma leitura recente, vai contar a história dessa garota. Essa garota, ela tem síndrome de Asperger, que é uma vertente do autismo. Então aqui ela vai passar por um grande trauma na vida dela, que é a perda do irmão. O pai vai ter que lidar, além da perda do filho, lidar com a situação da filha dele com síndrome de Asperger. Bem que me falaram que fazer Bookshelf Tour cansa, hein? Esse aqui é Corpo Condenado, do Alex Francisco. Esse livro aqui e o próximo dele, que é A Visita, que é esse livro aqui, eles são livros escritos em formato de peça de teatro. E são histórias bem pesadas. A Visita vai narrar a história de um casal LGBT e Corpo Condenado vai narrar a história de um casal um pouco diferenciado do que a gente conhece. Logo em seguida nós temos George. Esse livro aqui, eu comentei ele recentemente num vídeo meu, porque é uma leitura recente, que vai narrar sobre George, que é um personagem transexual. Nasceu um menino, mas se considera uma menina, e aí a história vai girar em torno de uma peça da escola, da turma dela, em que ela quer o papel principal feminino, que é a Dona Aranha. Em seguida nós temos Meu Nome é Amanda, de Amanda Guimarães. Amanda Guimarães, se você não sabe, é Mandy Candy, do canal Mandy Candy no YouTube. Nós temos aqui nada mais, nada menos que a história da vida dela. Esse livro aqui é um conto sombrio dos Green, que vai contar a história de João e Maria, mas assim, de uma forma muito, muito louca. Eu quero bastante o livro 2 desse daqui, esse aqui é o primeiro. Basicamente, a história de João e Maria que a gente conhece é um pouco mais diferente do que a gente acha. E aí nós temos A Mais Pura Verdade. Esse livro aqui que você vai sentir mais dó do cachorro do que do garoto em si, que vai narrar, afinal, a história desse garoto e como ele tem uma doença terminal e vai correr atrás do sonho dele, que é escalar uma montanha. E aí ele leva o cachorro e parte pra uma viagem muito, muito, muito louca, completamente sozinho. Depois de A Mais Pura Verdade, nós temos esse Amaldiçoado, A Desconstrução de Mara Dyer. Esse livro aqui vai narrar a história da Mara Dyer e como ela descobre ser um pouco louca, um pouco doidinha. Depois de alguns acontecimentos, ela começa a desenvolver, tipo, alguns poderes, algumas coisas do tipo, e aí ela começa a ficar meio traumatizada e tudo mais. Eu gostei bastante do primeiro, ele tem um ar bem sombrio, diferente do segundo, que eu empaquei real, que ele tem um ar mais de romance. E aí nós temos Prenda-me, por favor, que foi a primeira resenha aqui do canal Bigode Literário. Não pesquisem essa resenha, um beijo, é a dica que eu dou pra vocês. Esse livro aqui vai narrar a história desses velhinhos que estão na capa e como eles estão infelizes morando no asilo que eles vivem. E aí, vendo uma reportagem de TV, eles percebem que a vida nas prisões do país que eles vivem é bem melhor do que a vida que eles levam no asilo. Então eles decidem cometer crimes para ir presos e ter uma boa vida. Tá todo mundo mal da Jyoti Jyoti. Não, ele não está de ponta cabeça. É um livro que a Jyoti Jyoti escreveu com coisas e crises da vida dela, coisas que ela passou, situações de saia justa, situações engraçadíssimas. Temos também Os Goonies, que apesar dessa capa super sombria com essa caveira, é um livro infantil. Não parece, mas é um livro infantil. É a mesma história do filme Os Goonies, que eles moram em tipo um condomínio e aí eles estão passando por dificuldades financeiras e descobrem a existência de um tesouro, de um pirata. E aí essas crianças correm atrás desse tesouro pra salvar a família, as propriedades das famílias dos amiguinhos e dele e tudo mais. Logo em seguida, nós temos Todo Dia, do David Levitan. Esse livro aqui, ele é bem hypado no mundo do booktube, você provavelmente já ouviu falar desse livro, então não vou me estender muito. Vai narrar a história do A. O A, ele é um ser que ninguém sabe seu gênero e que cada dia de sua vida ele vive uma vida diferente em um corpo diferente. Também do David Levitan nós temos Garoto Encontra Garoto. Esse aqui é um dos meus favoritos do David Levitan. E por último, do David Levitan, nós temos dois garotos se beijando com a famosa capa que não deveria ser essa capa. Esse livro aqui vai narrar a história de vários garotos, mas tem como trama principal a história de dois que querem quebrar o recorde de maior tempo se beijando, e eles vão fazer isso na frente da escola. E aí da Bárbara Moraes nós temos
A Ilha dos Dissidentes, temos também A Ameaça Invisível e temos também A Retomada da União. Essa aqui é a trilogia Anômalos, que vai contar a história da Síbil e como ela descobre ter superpoderes depois de um naufrágio em que todos morreram e só ela sobreviveu. É uma história muito legal, é uma trilogia bem tranquila de ler. A Bárbara Moraes é uma pessoa incrível e esses 3 livros dela, trilogia Anômalos, é mais incrível ainda. E aí, continuando nessa coisa de literatura nacional, nós temos Poder Astragir da Tati Machado, que saiu uma resenha recente aqui no canal. Mas, resumindo, esse aqui é o livro que vai narrar a vida, um pouquinho da vida da Nina, na verdade. Como ela está de férias em Buenos Aires e descobre um homem, e esse homem é o amor da vida dela, será? Em seguida nós temos O Olhar de Milo. Esse livro aqui é uma história muito bacana de uma criança, vocês sabem que eu adoro histórias com crianças, que vai narrar a história do Milo e como ele quer salvar um asilo. E o Milo, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma doença nos olhos que faz com que ele enxergue bem pouco, na verdade. Ele quase não enxerga, mas mesmo assim ele vai lutar com unhas e dentes para salvar a casa desses velhinhos. Depois nós temos Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que vai narrar a história do Theo e da Clarissa. Ou Clarice? Eu acho que é Clarice. Faz tempo que eu li, gente, desculpa. E o Theo, assim, ele é um pouco não, muito louco, eu diria. Ele é bem psicopata. E ele conhece essa moça, se apaixona por essa moça. A moça só dá um oizinho pra ele, como quem não quer nada. Só que aí o Theo sequestra essa moça pra fazê-la gostar dele. Pois é uma história muito pesada, apesar de ser um romance. Quase no final dessa prateleira, nós temos Casa das Estrelas, do Javier Naranjo. Esse livro aqui, ele não tem uma história, ele não tem nenhum tipo de história mesmo, mas sim significados de palavras dados por crianças. Pois é, esse livro aqui, ele teve uma resenha bem legal aqui no canal, com participação de outros canais que eu gosto bastante, e eu acho que vale a pena vocês verem a resenha, porque o livro é muito bacana. E pra acabar essa prateleira, nós temos A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro aqui é um livro clássico, que tem uma carga política muito forte dentro dele, que vai narrar a história dessa fazenda e como os animais falantes assumem o poder dessa fazenda. E aí nós temos uma distribuição hierárquica um tanto quanto diferente. Eu acho que vale a pena vocês lerem essa história. Essa daqui é a segunda prateleira da minha estante, que tem 5 prateleiras, e aí a gente já começa com esse livro aqui que eu gosto bastante, que teve uma série de vídeos aqui no canal, que é 365 Dias Extraordinários. Esse livro aqui, ele também não tem uma história, mas sim um preceito, que se você ler o Extraordinário, você sabe que é uma frase motivacional para cada dia do ano. Pois é, temos 365 preceitos pro ano inteiro, é um livro bem bacana. E aí depois de 365 Dias Extraordinários, nós temos esse spin-off que é Og e Eu. É o spin-off do livro Extraordinário, que vai narrar 3 contos: o capítulo do Julian, a história de Plutão e a história Xingaling. Se você leu o Extraordinário, você sabe que o Julian é tipo um arqui-inimigo do Og, e Xingaling vai narrar a história da Charlotte, que é uma das amigas do Og no começo da história, e Plutão, que é um amigo do Og antes dele ir para a escola. Então assim, é um livro bem legal se você já leu o Extraordinário. Depois disso, nós temos 2 edições de Extraordinário. Nós temos a mais nova, que é Extraordinário com a capa azul, e a minha preferida, que é Extraordinário com a capa branca. Se você é novo no canal e nunca ouviu falar dessa história, esse livro aqui vai narrar a história do Og, e o Og, ele tem um problema no rosto que causou um tipo de deformação, apesar das várias cirurgias reconstrutoras que ele passou. E aí o Og, ele estuda em casa, mas aí no começo de ano, a família dele resolve colocar ele numa escola tradicional com outras crianças. E aí o livro vai narrar essa aventura que o Og passa. Depois dos 2 livros de Extraordinário, nós temos Tua, de Cláudia Pinheiro. Esse livro aqui é quase uma novela do SBT, quase uma usurpadora, que vai narrar a história de uma mulher e como ela descobre ser traída e coisas do tipo. É um livro bem legal e é um livro que eu falo bastante aqui no canal. E aí, do selo real da Galera Record, da Paula Pimenta, nós temos Cinderela Pop, Princesa Adormecida. Esses 2 livros são histórias recontadas dos contos de fada. Então aqui nós temos da Bela Adormecida e aqui claramente da Cinderela. E aí logo em seguida nós temos Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Temos também o segundo livro, que é Cidade dos Etéreos.
E temos também o desfecho dessa história, que é o terceiro livro, Biblioteca de Almas. Esse livro aqui vai narrar a história de um garoto que descobre que existem pessoas com superpoderes. E aí, pasmem, ele é uma dessas pessoas, só que ele não sabia antes do avô contar pra ele. O terceiro livro e o segundo eu tenho nessa edição capa dura da Intrínseca. O primeiro é a primeira versão que a Leia lançou, com uma capa diferente da original. Eu gosto bastante dessa capa, inclusive. Depois dessa trilogia, nós temos o livro da Shonda Rhimes, que se você não sabe, é a criadora e produtora executiva de Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Esse livro aqui se chama O Ano que Eu Disse Sim, e vai narrar um ano da Shonda Rhimes que ela decide dizer sim para todas as coisas que oferecem para ela. Então, entrevistas, discursos, aparição em programas de TV, enfim, várias coisas que antes ela tinha pavor de fazer. Ela decide dizer sim, e aí, meus queridos, nós temos uma coisa bem legal que é superação. Depois nós temos um livro da Thalita Rebouças, que é Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática. Esse livro aqui vai contar a história da TT e como ela não tem nenhum tipo de autoestima. E aí ela vai para uma escola nova e aí ela começa a ter amigos, começa a fazer parte de um grupo social que antes na escola antiga ela não fazia. Não é um livro que eu gosto muito, porque tem coisas bem problemáticas aqui. Inclusive o desfecho dessa história pra mim é muito problemático. Depois nós temos Jackaby, que saiu resenha o vídeo passado, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhada. Esse livro aqui vai contar a história da Abigail Hook e como ela decide procurar um emprego mesmo vivendo em uma época que as mulheres tinham que ser belas, recatadas e do lar. Enfim, eu não vou me estender muito, vai assistir a resenha que lá tá bem legal, bem explicadinho pra você. E aí depois nós temos Carry On, da Rainbow Rowell. Esse aqui é um livro de magia, é um livro com bruxos e também é um livro LGBT, ou seja, reúne tudo que eu gosto. E aqui vai ser narrada a história do Simon e do Bess, e como o Simon é o escolhido para derrotar o grande arqui-inimigo no mundo bruxo, mas que também o Bess é seu grande arqui-inimigo pessoal. Em seguida, um dos livros mais fortes que eu já li na minha vida é Minha Metade Silenciosa. Esse livro aqui do Andrew Smith vai narrar a história do espeto. E o espeto, ele não tem uma orelha, ou seja, ele só tem uma orelha e ele escuta as coisas um pouco diferente do que uma pessoa normal escutaria. O espeto, ele vive numa cidade pequena e ele tem um irmão que ajuda ele nas coisas. E é uma história bem pesada, é um desfecho muito forte. E eu acho que vale a pena ler porque é um livro que me tocou bastante. Em seguida nós temos Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Esse aqui também é um livro LGBT, que vai narrar a história do Aristóteles e do Dante. Olha só, eles não tinham amigos, cada um era bem independente e tal. E aí eles descobrem que são grandes amigos no decorrer da história. Enfim, é um livro que eu gosto bastante e eu acho que vocês também deveriam ler. Em seguida nós temos O Inquisidor. Esse livro aqui vai narrar histórias de tortura. O Geiger, que é o personagem principal dessa história, ele é um torturador profissional, ele aceita trabalhos de tortura, mas aí ele começa a repensar a profissão dele quando contratam ele para torturar uma criança, e aí tudo vira de cabeça para baixo. Depois nós temos a maior surpresa de 2016, que é o livro da Maísa Silva, Sinceramente Maísa. Esse livro aqui vai narrar coisas que a Maísa pensa, coisas que a Maísa acredita, e eu acho que, assim, a Maísa acredita em muita coisa legal, e que eu acredito também. Aqui também nós temos Vaclav e Lena. Esse livro aqui é uma grande busca do Vaclav pela Lena. Eles eram amigos quando crianças, mas aí eles cresceram e se separaram, mas o Vaclav aparentemente nunca esqueceu a Lena, e aí ele vai correr atrás dessa garota, descobrir onde ela está, como ela está. Depois de Vaclav e Lena, nós temos Meus 15 Anos, da Luli Trigo, da Luísa Trigo. Esse livro aqui tá pra virar filme e vai narrar a história da Bia. A Bia, ela tem alguns amigos na escola, ela tem algumas arqui-inimigas, digamos assim, e aí a Bia resolve dar uma festa de 15 anos com um tema de cinema, e aí ela convida alguns amigos, convida todo mundo da sala, e aí a história é basicamente isso. Será que essa festa vai dar certo? Será que não vai? Depois nós temos um mangá que é tipo um spin-off, Angel's Border, que vai narrar, pra quem leu Battle Royale, a história das meninas do farol. Então assim, ele é bem legal se você leu a história original, se você ficou curioso pra saber a história daquelas meninas, eu acho bem bacana. Como esse era o meu caso, eu peguei esse mangá pra ler e foi o meu primeiro mangá de toda a minha vida e eu gostei bastante. Esse livro aqui, ele é o livro que todo mundo diz que inspirou os Jogos Vorazes. Então basicamente nós temos um grupo de pessoas indo para um lugar isolado para se matar, em que apenas uma pessoa pode sair viva. E aqui nessa situação,
que se chama Programa nessa história. Ela é muito mais complexa do que Jogos Vorazes. Ela tem nuances de estratégias e coisas do tipo muito melhor do que em Jogos Vorazes. É um livro que eu gostei bastante, que apesar de ser enorme, pega só o tamanho desse livro. Eu li ele bem rápido, ele é bem frenético, então assim, é uma leitura super recomendada. Então, até aqui são os livros lidos da estante. Esses 4 livros são os livros que eu tô com leitura em andamento. Então nós temos A Evolução de Maradaia, que tá parado faz um bom tempo. Temos também uma leitura em inglês, que é Harry Potter and the Cursed Child. Tem Contos Peculiares. E o último é Eu Te Darei o Sol, que é um livro que eu vou começar quando eu terminar algum desses livros, então eu já deixei ele aqui separadinho. Aqui embaixo já começa a parte dos não lidos na estante, então assim, eu não vou me estender muito, vou só mostrar o livro pra vocês mesmo. Esse livro aqui eu ganhei de presente de um amigo meu, que é O Reino das Vozes que Não Se Calam, da Carolina Munhoz, com a Sofia Braun. Em seguida nós temos o meu livro Viajante com a Thalita do Talitando, que é Unidunité. Aqui o próximo é Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, do Jesse Andrews. Tem também o livro que eu recebi do autor, que eu gosto bastante dessa capa, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Depois nós temos toda a coleção do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. O segundo, que é O Restaurante no Fim do Universo. O terceiro, que é A Vida, o Universo e Tudo Mais. O quarto e penúltimo, Até Mais e Obrigado pelos Peixes. E o último, que é Praticamente Inofensiva. Em seguida nós temos um outro livro do Douglas Adams, A Longa e Sombria Hora do Chá da Alma. Aqui, ó. Em seguida nós temos Léxico, do Max Berry. A Lista Negra, da Jennifer Brown. Colega de Quarto, do Victor Bonini. Muito Mais que 5 Minutos, da Kéfera Bookman. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Arma de Vingança, do Danilo Barbosa, meu amigo, beijo Dan. Tem também essa edição comemorativa lindíssima de 50 anos de Laranja Mecânica. Tem também O Fim de Todos Nós. O próximo é Estátuas de Sal, do André Cardinale. Jogador número 1, do Werner Schicklein. O próximo é Para Continuar, do Felipe Colbert. Esse aqui é o livro 1 da Escola do Bem e do Mal, livro 2 da Escola do Bem e do Mal, Um Mundo Sem Príncipes, e o livro 3 da Escola do Bem e do Mal, Infelizes para Sempre. O próximo é o livro que eu ganhei de uma inscrita, que é um livro da Agatha Christie, A Mansão Hollow, Poética, da Ana Cristina César, o livro número 1 da série, O Lago Negro, e o número 2 da série, O Lago Negro, Submersão, da Ju Daglio. Tem também Sonata em Punk Rock, da Babi Dewitt. E o último dessa prateleira é O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donahue. Aqui é a penúltima prateleira da minha estante e vamos começar. Aqui eu tenho O Universo contra Alex Woods, do Gavin Extense, alguma coisa assim. Depois nós temos Adeus por Enquanto, da Laurie Frankel. Em seguida nós temos Coração de Tinta, da Cornélia Funk. A Playlist de Hayden, da Michelle Falkoff. Garota Exemplar, da Gillian Flynn. O Garoto Quase Atropelado, do Vinícius Grossos. 1000 Pedaços de Você, da Cláudia Gray. O próximo é Gentil como a Gente, da Fernanda Gentil. Lua de Larvas, da Sally Gardner. Esse aqui é Revivente, do Ken Greenwood. Depois nós temos 2 livros do Milton Latum. Esse aqui é Dois Irmãos e esse aqui é Relato de um Certo Oriente. 172 Horas na Lua, do Johan Hastard. Silo, do Hugh Howey. Esse aqui é o último livro da trilogia de Maradaia, ou seja, A Vingança de Maradaia, da Michelle Hodgkin. Esse aqui é Meu Amigo Jesus Cristo, do Lars Husum. A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Livro que eu recebi do autor Nicolás Iruzun Ardósia. O Hipnotista. Esse aqui é O Julgamento de Shimaya. Matilda Savit, do Vitor Laudato. Esse livro todo preto é Os Três, da Sarah Lotz. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse aqui é Esperando por Dogo, do Mark B. Mills. Aí da Tahari Maf nós temos Estilhaça-me e Liberta-me, o segundo da série. Se alguém aí tiver o terceiro quiser me mandar, minha caixa postal tá embaixo. E por último, O Bosque Subterrâneo. E aqui a gente tem a última prateleira que, como eu disse, ficou tudo bem amontoado. O primeiro livro aqui do canto é A Garota que Tinha Medo, do Breno Mello. Logo depois a gente tem O Vilarejo, do Rafael Montes. Guina, Eles Voltaram, do Geraldo Medeiros Jr. Joana e Maurício, da Igraine Marques. E depois a gente tem Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Depois vem Terras Metálicas, do Renato Nonato. Depois vem 1984, do George Orwell. Depois tem O Demonologista, do Andrew Piper. Blasfêmia, da Patti dos Reis, com a Maria Carolina Passos. Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Nuvens de Ketchup, da Annabelle Pitcher.
Um Ano Inesquecível, da Paula Pimenta, Babi Dewitt, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. Morte Súbita, da J.K. Rowling. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Depois vem A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler. Amor Plus Size, da Larissa Seriani. Depois a gente tem As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith. Depois a gente tem O Começo de Tudo, de Robin Schneider. Logo em seguida a gente tem A Lição de Anatomia, do temível Dr. Lewison, do Enéas Tavares. Depois a gente tem Feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas. E o último da trilogia, Deuses e Monstros, todos da Lenny Taylor. Depois a gente tem A Arma Escarlate e A Comissão Chapeleira, os dois da Renata Ventura. Depois a gente tem O Circo Mecânico Threshold, da Genevieve Valentine. E agora os que ficaram aqui em cima, a gente tem A Agenda, do João Varela. Tudo Pode Acontecer, do Will Walton. O Golem e o Gênio, da Helene Wecker. Aqui desse outro lado a gente tem Grau 26, A Origem, de Anthony E. Zuiker. E por fim, A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zuzak. Tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui é suor, gente, porque isso aí cansa muito fazer. Vocês não têm ideia, cansa muito gravar Bookshelf Tour. Mas enfim, o que eu não faço por vocês, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vamos aí dar muito like, tá bom? Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que tá aparecendo tudo aqui nesse cantinho. Aqui desse lado tem um vídeo bem legal pra você assistir. Clica aqui, vai, anda, clica aqui. Mas antes de clicar pra ver o vídeo, clica nessa bolinha pra se inscrever aqui no canal. Depois de inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nada do que eu postar. Um beijo e até o próximo vídeo.